Dicevias tolgonon ecumenis aglaisma, dis theologias dormistin, que Christu pilon gnision, porphyrion timisomen pisti, don pliri charismaton ekpethos, demonondas galitrute asthenis, iate pisti crasontas, doxa dovedo condi siscin, doxa dose aia santi, doxa do energundi via su passinia mata. O Peregrino Russo, 3 relatos inéditos. Tradução Maria Cecília de M. Doprat. Editora Paulus. Canal Le Conde. 6º relato. O Peregrino. Conforme prometi ontem, pedi a meu venerando companheiro de estrada, que me ministrou instruções espirituais e a quem desejáveis conhecer, o favor de me acompanhar até aqui. O Starets. Será um prazer para mim, e também, assim o espero, para meus venerandos hóspedes recebê-los aqui e ter ainda a oportunidade de ouvir o relato de vossas experiências. Apresento-vos este respeitável monge que está comigo e este outro sacerdote que nos dá grande exemplo de piedade. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus Cristo, ele prometeu que ali estaria também. Somos agora 5 em seu nome. Estou certo de que nos vai abençoar mais abundantemente. A história que vosso companheiro de estrada me contou ontem à noite, caro irmão, a respeito de vosso ardente apego ao Santo Evangelho, é digna de apreço e muito instrutiva. Seria interessante saber de que modo esse abençoado segredo vos foi revelado. O professor. Deus, repleto de amor e de imensa bondade, desejando que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade, nos revelou de modo maravilhoso e sem nenhuma intervenção humana. Durante 5 anos fui professor e levava uma vida melancólica e dissipada, cativado pela vã filosofia do mundo e não seguindo Cristo. Talvez me arruinasse totalmente se não tivesse sido sustentado até certo ponto pela presença de minha mãe muito piedosa e minha irmã, pessoa muito amadurecida, com as quais eu morava. Um dia em que perambulava numa praça pública, travei conhecimento com um excelente rapaz que me disse ser francês e estudante. Chegara de Paris poucos dias antes e estava à procura de uma colocação como preceptor. Sua grande cultura me fascinou e, como era estrangeiro, sem conhecimentos no nosso país, convidei-o para vir à minha casa e tornamo-nos amigos. Durante 2 meses visitou-me frequentemente. Saíamos juntos, divertíamos-nos e frequentávamos pessoas e lugares cuja imoralidade lhe será fácil imaginar. Procurou-me certo dia com um convite desse gênero. Para convencer-me mais depressa, pôs-se a elogiar a peculiar alegria e o prazer que desfrutaríamos naquele encontro que me sugeria. Depois de algumas palavras, pediu-me, de repente, que saíssemos de meu escritório, onde nós estávamos, e fôssemos para a sala. Achei estranha aquela sua atitude e disse-lhe que não compreendia por quê. Se nunca observei nele qualquer constrangimento em ficarmos no escritório, qual o motivo de nos afastarmos dali? Acrescentei que a sala ficava ao lado do cômodo onde minha mãe e minha irmã se encontravam, e correríamos o risco de que aquela nossa conversa inconveniente
fosse ouvida por elas. Apresentou diversos pretextos e, por fim, confessou abertamente o que o constrangia. Entre estes livros que estão aí nas prateleiras, há um exemplar dos Evangelhos. Tenho tal respeito por este livro que me sinto mal em falar de certos assuntos diante dele. Tira-o daqui para continuarmos a conversar livremente. Frívolo que era, não contive um sorriso diante daquele súbito escrúpulo. Retirei o Evangelho da prateleira e disse-lhe: já há muito tempo, me devias ter dito. Passei-lhe o livro, acrescentando: pois bem, põe-no em outro lugar, onde quiseres. Não chegou a tocar o livro. Foi tomado de forte tremor e desapareceu. O fato me assustou de tal modo que perdi os sentidos. Ao ouvir o ruído de minha queda, todos da casa acorreram, e durante mais de meia hora foi-lhes impossível reanimar-me. Quando finalmente voltei a mim, estava assombrado e trêmulo. Sentia-me completamente perturbado, minhas mãos e pés insensíveis, e não conseguia movê-los. O médico chamado diagnosticou paralisia provocada por choque ou susto violento. Permaneci imobilizado durante um ano inteiro após esse incidente, e apesar de inúmeros tratamentos ministrados por diversos médicos, não obtive melhora alguma. Essa enfermidade obrigou-me a renunciar à minha profissão. Minha mãe, já bem idosa, morreu naquela época. Minha irmã preparava-se para ingressar numa ordem religiosa, e esses fatores contribuíram para agravar minha enfermidade. O único consolo que encontrava durante esse período foi o de ler os Evangelhos, dos quais, desde o início da doença, nunca mais me separara. Era uma espécie de prova do extraordinário acontecimento ocorrido em minha presença. Certo dia, um anacoreta desconhecido veio ver-me. Estava fazendo uma coleta para seu mosteiro. Falou-me de modo muito persuasivo e disse-me que eu não podia contar exclusivamente com os remédios que, sem o auxílio de Deus, nunca trariam nenhum alívio. Mostrou-me a necessidade de rogar a Deus e rezar especialmente por aquela causa precisa, pois a oração é o meio mais poderoso de curar todos os males, tanto corporais quanto espirituais. Como queres que eu reze nesta situação, quando não tenho condições para fazer o menor gesto de adoração, nem mesmo de levar a mão à testa para me benzer? Perguntei-lhe na minha perplexidade. Ele me respondeu: reza como puderes, desta ou daquela maneira, mas reza. Limitou-se a essas palavras e não me explicou, na realidade, de que modo rezar. Quando se retirou, comecei, quase involuntariamente, a pensar na oração, no seu poder e efeitos, relembrando a instrução religiosa que muito tempo antes recebera, quando ainda estudante. Tais recordações me eram agradáveis, renovavam meus conhecimentos de assuntos religiosos e me afervoravam o coração. Ao mesmo tempo, começava a sentir certo alívio no meu estado de saúde. Visto o livro dos Evangelhos estar continuamente comigo, tão grande era a devoção que lhe consagrava após o milagre que presenciei, e porque me lembrasse de que toda a explicação da oração que ouvira nos cursos estava fundada no texto do Evangelho, cheguei à conclusão de que o melhor a fazer seria um estudo sobre a oração e a espiritualidade cristã, baseado unicamente nos ensinamentos evangélicos. No trabalho de captar o sentido, eu ali o auria, como de fonte abundante, e encontrava um método completo de vida espiritual e da verdadeira oração interior. Anotava com fervor os trechos relativos ao assunto, e daqueles dias em diante tentei com toda a diligência compreender este ensinamento divino, e com todo o meu empenho, mas não sem dificuldade, pô-lo em prática. Durante esse período em que eu assim me ocupava, a saúde foi melhorando a ponto de ter me restabelecido completamente, como podeis constatar. Vivia sozinho. Para agradecer a Deus sua paternal bondade, a qual eu devia minha cura e iluminação de meu espírito, resolvi seguir o exemplo de minha irmã
e a tendência de meu coração. Consagrar-me à vida solitária para poder, sem empecilhos, receber e assimilar essas palavras de vida eterna que o Verbo de Deus me dava. Eis por que me acho aqui. Estou caminhando para uma ermida afastada, chamada Anzersky, perto do mosteiro Solovetsky, no Mar Branco. Ouvi referências abalizadas sobre o lugar, como sendo muito apropriado para a vida contemplativa. Quero dizer-vos ainda uma coisa. O Santo Evangelho me comula de grandes consolações durante esta viagem. Irradia uma luz abundante a meu espírito ignorante e aquece meu coração frio. Todavia, apesar de tudo o que mencionei, reconheço sinceramente minha fraqueza e admito com toda a lealdade que as condições requeridas para cumprir o trabalho espiritual e alcançar a salvação, a necessidade da total renúncia de si mesmo, o despojamento e a humildade que o Evangelho exige, assustam-me pela sua própria grandeza e por causa da fraqueza de meu coração. Assim é que me encontro agora, entre esperança e desespero. Não sei o que vai ser de mim no futuro. O monge. Como uma prova tão evidente da misericórdia de Deus e baseado em vossa educação, seria imperdoável entregar-vos ao desânimo, ou mesmo admitir que penetre em vossa alma a sombra de uma dúvida a respeito da proteção e socorro de Deus. Sabeis o que diz Crisóstomo, o iluminado de Deus, sobre esse assunto? Abre aspas. Ninguém deve sentir-se desanimado, ensina ele, e dar a falsa impressão de que os preceitos do Evangelho são impossíveis e impraticáveis. Deus, que predestinou o homem à salvação, evidentemente não impôs mandamentos que o homem transgrediria por causa de seu caráter impraticável, mas para que, pela sua santidade e essencialidade para uma verdadeira vida, possam ser uma bênção para nós, no mundo presente como na eternidade. Fecha aspas. Sem dúvida, o cumprimento regular e inflexível dos mandamentos de Deus é extraordinariamente difícil para nossa natureza decaída. E por este motivo, a salvação não é fácil de ser alcançada. Mas este mesmo Verbo de Deus, que impõe os mandamentos, oferece também os meios não somente de cumpri-los, mas até mesmo de neles encontrar satisfação. Se esse benefício à primeira vista é encoberto por um véu de mistério, naturalmente o é para que tenhamos uma humildade maior e para levar-nos mais facilmente à união com Deus, indicando-nos a premência de apelarmos sempre para Ele através da oração e recorrendo à sua paterna ajuda. É nela que se encontra o segredo da salvação, e não na eficácia de nossos próprios esforços. O peregrino. Quanto gostaria, fraco e incapaz como sou, de conseguir conhecer o segredo, para poder, pelo menos até certo ponto, corrigir minha vida indolente, para a glória de Deus e para minha própria salvação. O monge. O segredo já vos foi revelado, caro irmão, através de vosso livro, a Filocalia. Tudo se encerra nesta oração incessante, da qual fizestes um estudo tão aprofundado, e na qual depositastes tanto zelo e encontrastes tanta satisfação. O peregrino. Lanço-me a vossos pés, meu Pai. Pelo amor de Deus, fazei-me ouvir de vossos próprios lábios algo para o meu bem sobre este mistério salvador da santa oração, oração esta da qual desejo ouvir falar mais do que tudo no mundo e sobre a qual tanto me apraz ler os comentários, a fim de adquirir força e consolação para minha alma pecadora. O monge. Não posso satisfazer vosso anseio com reflexões pessoais sobre assunto tão sério, porque eu mesmo tenho pequena experiência. Eu possuo, porém, notas muito claras redigidas por um autor espiritual e que concernem precisamente a esse ponto que vos interessa. Se vossos amigos concordarem, vou buscá-las e, com vossa permissão, passarei a lê-las. E todos, fazei-o, caro Pai. Não nos priveis de uma ciência tão útil e salutar.
O segredo da salvação, revelado pela oração contínua. Como salvar-nos? Essa piedosa questão apresenta-se naturalmente ao espírito de qualquer cristão que se dá conta das lesões e da decadência da natureza humana, mas também do que lhe resta de seu pendor original para a verdade e a virtude. Aquele que possui uma fé, por mínima que seja, na imortalidade e numa realização na vida por vir, é involuntariamente levado a pensar: como posso salvar-me? Quando tenta obter uma resposta a esse problema, dirige-se aos sábios e prudentes. Depois, sob sua direção, lê trabalhos a respeito do assunto, redigidos por autores espirituais, e propõe-se a seguir inflexivelmente as regras ouvidas e lidas. Em todas essas instruções, encontra constantemente colocadas como condição imprescindível a salvação, a vida na fé e as lutas heróicas contra si mesmo, que devem levar a uma transformação decisiva. Todo esse contexto deve incitá-lo a praticar as obras da fé, a cumprir constantemente os mandamentos de Cristo e a testemunhar assim uma fé firme e inquebrantável. Compreende ainda que essas condições da salvação devem necessariamente ser exercidas na mais profunda humildade e associadas umas às outras. Sim, porque todas as virtudes possuem uma interdependência e devem, por conseguinte, fortalecer-se mutuamente, completar-se, e uma incentivar a outra, da mesma forma como os raios do sol não revelam sua força e não acendem uma chama se não forem concentrados num único ponto sob a lente. De outro modo, aquele que for infiel nas pequeninas coisas, o será também nas grandes. Além do mais, para nele implantar a forte exigência dessa virtude complexa e unificada, ouve os mais altos louvores à beleza da virtude, vê denunciar a desagregação e a miséria do vício. Tudo lhe ficará gravado no espírito pelas promessas verídicas de recompensas grandiosas ou atrozes punições na vida por vir. É essa a característica da pregação nos tempos modernos. Guiado dessa maneira, o homem que deseja sinceramente a salvação dispõe-se com alegria a praticar o que aprendeu e a experimentar o que leu e ouviu. Mas, infelizmente, desde os primeiros passos, compreende que lhe é impossível realizar suas intenções. Prevê e depois constata que na sua natureza corrompida e enfraquecida suplanta as convicções de seu espírito. Constata que sua liberdade está escravizada, que suas propensões são pervertidas e que sua força espiritual não passa de fraqueza. Um pensamento assalta-o então naturalmente. Não existirá algum meio que lhe permita cumprir o que a lei de Deus exige dele? O que a piedade cristã lhe pede? E de que se utilizaram todos aqueles que alcançaram a salvação e a santidade? Consequentemente, e para conciliar em si mesmo as exigências de sua consciência e sua inaptidão em cumpri-las, recorre de novo aos arautos da salvação, perguntando-lhes: como obter a salvação? Como justificar minha incapacidade para preencher essas condições? Serão eles próprios bastante fortes para pô-las inflexivelmente em prática? Pedi a Deus, orai a Deus, orai para obter seu auxílio. Neste caso, não será talvez mais proveitoso, conclui o requerente, tanto no início como na continuidade, estudar a oração que tão somente dá força de cumprir tudo o que a vida espiritual exige? Dedica-se então ao estudo da oração. Lê, medita, esquadrinha os ensinamentos daqueles que escreveram sobre o assunto. Na realidade, neles se encontram muitos pensamentos luminosos, muitos profundos conhecimentos e palavras de grande influência. Um trata magnificamente da necessidade da oração. Outro escreve sobre seu poder, sobre seus efeitos benéficos, sobre a oração enquanto dever, enquanto exigência de zelo, de atenção, de ardor do coração, de pureza do espírito, de reconciliação com os inimigos, de humildade, de contrição e de outras condições necessárias. Mas em si, que vem a ser a oração? Que fazemos nós realmente para rezar?
É muito raro encontrar para essas questões primordiais e muito urgentes uma resposta precisa que faça com que cada um venha a compreender. Tão raro e difícil que, mesmo quem se inquire arduamente sobre a oração, vê-se ainda por trás do véu do mistério. O que ele perscrutou, em geral, só lhe faz conhecer um aspecto da oração, e ele, embora piedoso, permanece exterior. E chega então à conclusão de que a oração é ir à igreja, benzer-se, inclinar-se, prostrar-se, ler salmos, cânones e acatistos. Acatistos são hinos gregos. Essa é a ideia que com frequência criam aqueles que não conhecem os escritos dos Santos Padres sobre a oração interior e a ação contemplativa. Com o tempo, porém, o pesquisador acaba por descobrir um livro chamado Filocalia, onde 25 padres muito sábios expõem de forma acessível o conhecimento científico da verdade e a essência da oração do coração. Sua leitura começa a abrir o véu que escondia o segredo da salvação e da oração. Ele vê que, na realidade, orar significa dirigir sem interrupção o pensamento e a atenção à lembrança de Deus, caminhar em sua presença, despertar em si seu amor pensando nele e associar o nome de Deus à sua respiração e às pulsações de seu coração. Orar significa dirigir sem interrupção o pensamento e a atenção à lembrança de Deus, caminhar em sua presença, despertar em si seu amor, pensando nele, e associar o nome de Deus à sua respiração e às pulsações de seu coração. Em tudo é guiado pela invocação com os lábios do Santíssimo Nome de Jesus Cristo e pela recitação da oração de Jesus em todo tempo e lugar, durante qualquer trabalho, sem interrupção. Essas luminosas verdades, ao esclarecer a mente do pesquisador, abrindo-lhe o caminho do estudo e da realização da oração, ajudam-no a iniciar imediatamente a prática desses sábios ensinamentos. Entretanto, em suas primeiras tentativas, vê-se ainda tolhido por inúmeras dificuldades, até que um mestre experimentado lhe mostre no próprio livro toda a verdade, isto é, que somente a oração incessante é eficaz, tanto para aperfeiçoar a oração interior, quanto para a salvação da alma. É a frequência da oração que fundamenta todo o método da atividade salvadora. Como Simeão, o novo teólogo, diz, aquele que ora sem cessar completa a síntese de todo o bem neste único ato. Deste modo, para expor tal verdade em toda a sua plenitude, o mestre desenvolve-a da seguinte maneira. Para a salvação da alma, antes de tudo, é necessária a verdadeira fé. Diz a Sagrada Escritura, sem a fé é impossível agradar a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aquele que não tem fé será julgado, mas nas mesmas Escrituras é-nos dado saber que o homem não pode, por si mesmo, gerar em si a fé, por menor que seja, que a fé não vem de nós, visto ser um dom de Deus, que a fé é um dom espiritual. É-nos concedida pelo Espírito Santo. Já que assim acontece, o que devemos fazer? Como conciliar a necessidade da fé do homem com a impossibilidade de provocá-la humanamente? Tal meio nos é revelado nas próprias Escrituras. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Os apóstolos não podiam, por méritos próprios, despertar em seu interior a perfeição da fé, mas pediram-na a nosso Senhor. Senhor, aumentai a nossa fé. Eis como a obtemos. Este exemplo mostra que a adquirimos pela oração.
Para a salvação da alma, ao lado da verdadeira fé, é preciso também as boas obras, porque a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. O homem será julgado pelas suas obras e não somente pela sua fé. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não pronuncies falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E é preciso guardar todos os mandamentos ao mesmo tempo, porque se alguém obedece a toda a lei, mas desobedece a um deles, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. É o que ensina o apóstolo Tiago, em Tiago, capítulo 2, versículo 10. E o apóstolo Paulo, descrevendo a fraqueza humana, diz em Romanos, capítulo 3, versículo 20, ninguém será justificado pelas obras da lei. Sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Eu me comprazo na lei de Deus, que sirvo pela razão, mas pela carne sigo a lei do pecado. Romanos, capítulo 7. Como cumprir as obras prescritas pela lei de Deus quando o homem se sente sem forças e sem nenhuma possibilidade de cumprir os mandamentos? Não terá condições de fazê-lo até que decida pedi-la, até que reze para obtê-la. Não tendes, porque não pedis. Tiago, capítulo 4, versículo 2. É essa a explicação que o apóstolo dá. Não tendes, porque não pedis. E o próprio Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. E, quanto ao modo de agir com ele, eis seu ensinamento. Permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Aquele que permanece em Deus e Deus nele, esse produzirá frutos em abundância. Permanecer nele significa sentir continuamente a sua presença, invocar incessantemente o seu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vô-lo concederei. Portanto, a possibilidade de praticar o bem é propiciada pela própria oração. Encontramos um eficaz exemplo através do próprio São Paulo. 3 vezes pediu para vencer a tentação, dobrando o joelho diante de Deus Pai, para que ele lhe desse forças ao seu homem interior. E foi-lhe então ordenado que, acima de tudo, orasse, e orasse continuamente, a cada momento. De tudo quanto foi dito, conclui-se que a salvação do homem depende da oração, e por isso ela é primordial e necessária, pois através dela a fé é vivificada e as boas obras se realizam. Numa palavra, com a oração, tudo se processa com êxito. Sem a oração, não podemos praticar ato algum de piedade cristã. Desse modo, a exigência de que nossa vida seja incessantemente oferta depende exclusivamente da oração. As outras virtudes têm seu tempo próprio, mas no caso da oração, pedem-nos uma atitude ininterrupta. Orai sem cessar. É justo e oportuno que rezemos sempre, por toda parte. A verdadeira oração apresenta suas condições. Deve ser oferecida com espírito e coração puros, zelo ardente, rigorosa atenção, com temor e respeito e com a mais profunda humildade. A verdadeira oração deve ser oferecida com espírito e coração puros, zelo ardente, rigorosa atenção, com temor e respeito e com a mais profunda humildade. Mas quem conscientemente deixará de reconhecer estar longe de cumprir essas condições?
Quem não reconhecerá que oferece sua oração mais por necessidade do que por um domínio sobre si mesmo, do que por uma inclinação, preferência e amor à oração? Também a esse respeito, a Sagrada Escritura nos diz não estar no poder do homem conservar seu espírito inabalável, purificá-lo dos maus pensamentos, porque os pensamentos do homem são maus desde a sua juventude, e que só Deus nos pode dar outro coração e um espírito novo, porque meu espírito quer dizer minha voz está em oração, mas minha inteligência nenhum fruto colhe. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque meu espírito, minha voz está em oração, mas minha inteligência nenhum fruto colhe. Não sabemos o que pedir como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26, afirma ainda o apóstolo. Conclui-se que somos incapazes por nós mesmos de oferecer a verdadeira oração. Não podemos em nossas preces manifestar as propriedades essenciais da verdadeira oração. Se é essa a incapacidade de todo ser humano, que sobra a vontade e a força do homem para a salvação da alma? O homem não pode adquirir a fé sem oração. Essa asserção aplica-se igualmente às boas obras, mas a autêntica oração não está em seu poder. Que lhe resta então fazer? Que parte lhe cabe para exercer sua liberdade e sua força, para que não venha a perecer, mas a ser salvo? Cada ato tem seu valor, e Deus reservou para si a liberdade de concedê-lo ou não. Para que a dependência do homem em relação a Deus, ao querer divino, se manifeste mais profundamente na humildade, Deus confiou à vontade e à força do homem o número de orações. Mandou rezar sem cessar, sempre, a cada momento e em toda parte. É aí que se encontra revelado o método secreto da verdadeira oração e, ao mesmo tempo, da fé e do cumprimento dos mandamentos de Deus. É, portanto, o número de orações que é assimilado ao homem. A frequência da oração pertence a ele e encontra-se sob a oscilação de sua vontade. Esse é o ensinamento dos padres da Igreja. É, portanto, o número de orações que é assinalado ao homem. A frequência da oração pertence a ele e encontra-se sob a oscilação da sua vontade. Esse é o ensinamento dos padres da Igreja. São Macário Anacoreta diz que, na realidade, rezar é dom da graça. São Esnick afirma que a oração frequente torna-se um hábito, depois uma segunda natureza, e que, sem invocar com frequência o nome de Jesus Cristo, é impossível purificar o coração. Calixto e Inácio aconselham a invocação assídua e contínua do nome de Jesus, antes de todas as asceses e obras, pois tal insistência leva a oração imperfeita à oração perfeita. O bem-aventurado Diádoco insiste em dizer que, se um homem invoca o nome de Deus tão frequentemente quanto possível, não cairá em pecado. E quanta sabedoria e experiência desses dizeres, e como essas instruções práticas repercutem no coração. Pela sua experiência e simplicidade, lançam luzes sobre os meios de levar a alma à perfeição. E que contraste com as instruções morais da razão teórica. Assim fala a razão. Fazei estas ou aquelas boas ações, armai-vos de coragem, empregai a força de vossa vontade, convencei-vos dos benefícios, dos benéficos frutos da virtude, purificai vosso espírito e vosso coração das ilusões do mundo, substituí-as por meditações instrutivas, fazei o bem e sereis respeitado e encontrareis paz. Vivei segundo a razão e a consciência.
Infelizmente, porém, a despeito de toda a sua força, esse raciocínio não atingirá seu fito sem a oração frequente, sem invocar a ajuda de Deus. Analisemos agora alguns outros ensinamentos dos padres e veremos o que dizem, por exemplo, a respeito da purificação da alma. São João da Escada escreve: quando o espírito se turva com pensamentos impuros, ponde o inimigo em fuga por meio da repetição frequente do nome de Jesus. Não encontrareis no céu ou na terra arma tão poderosa e mais eficaz do que essa. São Gregório Sinaíta ensina-nos: livrai-vos disso. Ninguém pode por si mesmo dominar seu espírito. Assim sendo, quando surgem maus pensamentos, invocai o nome de Jesus muitas vezes, com intervalos frequentes, e os pensamentos se apaziguarão. Que método simples e fácil, hein? Entretanto, é comprovado pela experiência. E que contraste com os conselhos da razão teórica, que se esforça com presunção por atingir a pureza através de esforços pessoais. Uma vez assinaladas essas instruções fundadas na experiência dos santos padres, chegamos a uma sólida conclusão. O principal, o único e muito simples método para atingir a salvação e a perfeição espiritual é a frequência e o caráter ininterrupto da oração, por fraca que seja. Alma cristã, se não encontras em ti mesma o poder de adorar a Deus em espírito e verdade, se teu coração não saboreia a cálida e doce satisfação da prece interior, apresenta então ao sacrifício da oração aquilo que podes, o que depende de tua vontade, o que está dentro dos limites da tua capacidade. Familiariza antes de tudo o humilde instrumento que são teus lábios com a invocação contínua e persistente da oração. Que eles invoquem o nome de Jesus muitas vezes e sem interrupção. Não se trata de um esforço excessivo e está ao alcance de qualquer pessoa. É também o que prescreve o santo apóstolo Paulo. Por meio deles, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de nossos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. É indubitável que a frequência da oração forma um hábito e torna-se uma segunda natureza. Ela conduz o espírito e o coração a um estado favorável. Suponhamos que uma pessoa cumpra sempre essa única ordem de Deus a respeito da oração contínua. Através dessa atitude, ela terá observado todos os mandamentos. Com efeito, se sem interrupção, em todo o tempo, em toda circunstância, essa pessoa oferece a oração, invocando o Santíssimo Nome de Jesus, mesmo que o faça no início sem qualquer dor espiritual ou fervor, até mesmo com esforço, não disporá de tempo para pensamentos vãos, para julgar seu próximo, para desperdiçar seu tempo no prazer dos sentidos. Qualquer mau pensamento nele encontra um obstáculo a seu desenvolvimento. Qualquer ato pecaminoso que viesse tentá-lo não o perturbaria, por estar unido a Deus. O excesso de palavras e as palavras inúteis seriam rejeitadas, e qualquer falta imediatamente apagada da alma, pelo poder misericordioso de uma invocação frequente do nome divino. A prática da oração contínua muitas vezes o impediria de cometer um ato pecaminoso e lembrá-lo-ia de sua vocação original, a união com Deus. Compreendeis agora a importância e a necessidade do número de orações? A oração constante é o único método para chegar à oração pura e verdadeira.
É sua melhor e mais eficaz preparação e o meio mais seguro de atingir o fito da oração e da salvação. Para convencer-vos definitivamente da necessidade e fecundidade da oração frequente, anotai: todo desejo e todo pensamento de oração é obra do Espírito Santo e a voz de vosso anjo da guarda. Todo desejo e todo pensamento de oração é obra do Espírito Santo e a voz de vosso anjo da guarda. O nome de Jesus Cristo invocado na oração contém em si mesmo um poder salvífico que existe e age por si próprio. Assim, pois, não vos perturbeis com a aridez de vosso coração e esperai com paciência o fruto da invocação frequente do nome divino. Não ouçais as insinuações daqueles que, inexperientes e insensatos, alegam que a invocação tíbia é uma repetição inútil, até mesmo monótona. Não. O poder do nome divino e sua invocação frequente produzirão frutos a seu tempo. Um autor espiritual discorreu admiravelmente sobre este ponto. Sei, disse ele, que para muitos, tidos como espirituais e sábios filósofos, pessoas que buscam por toda parte a falsa importância e práticas sedutoras para a razão e para o orgulho, sei que para muitos, a simples prática vocal mais frequente de uma oração parece ter pouca significação, ser mera ocupação, até mesmo uma espécie de brincadeira. Esses infelizes iludem-se, porém, e esquecem-se do ensinamento de Jesus Cristo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Eles elaboram para si próprios uma espécie de ciência da oração, sobre bases instáveis da razão natural. Teremos nós necessidade da autoerudição, de grande saber e de muito meditar para dizer com fervor: Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim? Nosso próprio Divino Mestre não louva essa oração frequente? Já não conhecemos magníficas respostas obtidas e grandes obras realizadas através dessa breve, mas frequente oração? Alma cristã, fortalece a tua coragem e não cales a incessante invocação de tua oração, mesmo que teu grito venha de um coração em luta consigo mesmo e ainda muito impregnado do espírito deste mundo. Não importa, persevera. Não te deixes vencer pela omissão e não te perturbes. Tua oração se purificará por si mesma, através da repetição. Nunca te esqueças do seguinte: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, diz ainda o mesmo apóstolo. Após essas afirmações convincentes de que a oração, tão poderosa para a fraqueza humana, é certamente acessível ao homem e depende de sua própria vontade, decide-te, tenta, mesmo que no início seja apenas por um dia. Vigia-te e torna a frequência da oração tão valorizada que um tempo muito maior seja ocupado durante as 24 horas na invocação do nome de Jesus, do que em outras atividades. E esse triunfo da oração sobre as preocupações mundanas mostrar-te-á no devido tempo que este dia não foi perdido, mas válido para a salvação. Mostrar-te-á que a oração frequente, na escala do julgamento divino, contrabalança tua fraqueza, tuas más ações e apaga os pecados deste dia da memória de tua consciência. Coloca teus pés nos degraus da virtude e concede-te a esperança de tua santificação.
O peregrino. Agradeço-vos, bondoso Pai, de todo o meu coração. Ao ler este texto, destes alegria à minha alma de pecador. Pelo amor de Deus, deixai-me copiar o que acabamos de ouvir. Conseguirei fazê-lo em 1 ou 2 horas. Tudo o que nos lestes é tão belo e tão reconfortante. Apresenta-se tão compreensível e tão claro à minha mente inculta quanto a Filocalia, onde os santos padres tratam do mesmo assunto. Aqui, por exemplo, João de Cárpatos, na 4ª parte da Filocalia, escreve: se não tendes a força necessária para dominar-vos a vós mesmos e para as obras da ascese, sabei que Deus deseja salvar-vos pela oração. Mas tudo isso está magnífica e claramente exposto em vosso caderno. Eu vos agradeço, depois de Deus, ter-me sido dado ouvi-lo. O professor. Também ouvi com muita atenção e prazer a vossa leitura, meu pai. Todos os argumentos, quando repousam na lógica estreita, cumulam-me de satisfação. Mas, ao mesmo tempo, parece-me que eles subordinam a possibilidade da oração contínua a condições favoráveis e a uma solidão pacificante. Concordo que a oração frequente e incessante seja um meio poderoso e único de obter o auxílio da graça divina em todos os atos de santificação e que se enquadra dentro das possibilidades humanas. É, porém, um método praticável somente por aquele que pode dispor de solidão e tranquilidade. Afastando-se dos negócios, das preocupações e das distrações, poderá rezar com frequência e até mesmo continuamente. Tem de vencer apenas sua indolência ou o obstáculo de seus próprios pensamentos. Mas, se estiver preso a deveres pessoais e a diferentes negócios, se for obrigado a viver em ambiente movimentado e ruidoso, não conseguirá realizar o desejo de orar sempre, por causa das distrações inevitáveis. Por conseguinte, este método da oração contínua, visto depender de circunstâncias favoráveis, não pode ser utilizado por todos, nem cabe a todos. O monge. Tal conclusão é absolutamente falsa. O coração que foi instruído a respeito da oração interior pode sempre invocar o nome de Deus sem ser impedido por ocupação física ou mental, e apesar de qualquer ruído. Aqueles que afirmam isso sabem-no por experiência, e os que não sabem devem aprendê-lo por um exercício progressivo. Com toda a convicção e mais simplesmente, podemos dizer que nenhuma solicitação exterior pode interromper a oração naquele que deseja orar, porque o pensamento secreto do homem não depende das condições exteriores e mantém-se inteiramente livre. A qualquer momento podemos despertá-lo e dirigi-lo para a oração. A própria língua pode, em segredo e sem emitir um som, efetuar a oração em presença de muitas pessoas e durante toda espécie de ocupação. Aliás, nossas atividades não são tão importantes, nem nossas conversas tão interessantes que tornem impossível encontrar um meio, por um momento que seja, de invocar o nome de Jesus, mesmo que a mente não esteja ainda familiarizada com a oração contínua. Embora a solidão e o afastamento de uma vida dispersiva constituam condição favorável à oração atenta e contínua, deveríamos envergonhar-nos da escassez de nossa oração, porque o número e a frequência estão à disposição de qualquer um, por mais fraco e ocupado que seja. Encontramos exemplos comprovados de oração entre os homens que, assoberbados de obrigações, compromissos absorventes, preocupações e trabalhos, não somente sempre invocaram o divino nome de Jesus, mas até conseguiram, por este meio, chegar à oração interior e incessante do coração. Cito como exemplo o patriarca Fócio, que foi elevado da categoria dos senadores à dignidade patriarcal, e que, enquanto governava o vasto patriarcado de Constantinopla, perseverou na invocação do nome de Deus e conseguiu a oração ininterrupta do coração. Ou Calixto, que no Monte Athos
descobriu a oração contínua sem interromper sua atividade de cozinheiro. Ou Lázaro, de coração simples, que, encarregado de um trabalho incessante para a comunidade, repetia sem interrupção, no meio de suas ruidosas ocupações, a oração de Jesus e permanecia em paz. Assim como esses, muitos outros praticaram a invocação contínua do nome de Deus. Se fosse realmente impossível rezar durante ocupações absorventes ou na companhia de outras pessoas, não teríamos, evidentemente, recebido tal ordem. São João Crisóstomo, em seus estudos sobre a oração, assim se exprime: ninguém deveria dizer que uma pessoa preocupada com os assuntos do mundo e impossibilitada de ir à igreja não possa rezar sempre. Em qualquer lugar onde vos encontrardes, podeis erguer um altar a Deus pelo pensamento. Desse modo, é oportuno rezar no meio de vossos negócios, em viagem, em pé a um balcão ou sentado diante de um trabalho manual. Por toda a parte e em todos os lugares é possível rezar. E se realmente uma pessoa concentra sua atenção em si mesma, encontrará por toda parte circunstâncias favoráveis à oração, se estiver convencida, por pouco que seja, que a oração deve constituir sua ocupação essencial e passar à frente de qualquer outro dever. E, nesse caso, organizará seus afazeres com uma determinação maior. Nas conversas necessárias com os outros, procurará ser breve, tender ao silêncio e a desprezar as palavras inúteis. Não se perturbará em demasia com as coisas desagradáveis e, por todos esses meios, encontrará os caminhos da oração e da paz. Numa vida assim organizada, todas as ações, pelo poder da invocação do nome de Deus, serão marcadas pelo sucesso e conduzirão finalmente à invocação ininterrupta do nome de Jesus. Ficará sabendo, por experiência, que a frequência da oração, meio único de salvar-se, está ao dispor da vontade do homem, que é possível rezar em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em todos os lugares, e facilmente conseguirá elevar-se da oração vocal frequente à oração mental, e dessa à oração do coração, que abre em nós o reino de Deus. Elevar-se da oração vocal frequente à oração mental e da oração mental à oração do coração, que abre em nós o reino de Deus. O professor: admito e aceito que durante as ocupações materiais seja possível, até mesmo fácil, rezar frequentemente, rezar continuamente, porque o trabalho do corpo não exige aplicação mental profunda, nem muita reflexão. Assim sendo, enquanto a mente o executa, pode mergulhar na oração contínua e os lábios a acompanham. Mas, se devo entreter-me com algo puramente intelectual, uma leitura atenta, por exemplo, uma reflexão sobre algum problema grave ou uma composição literária, como podereis, nesse caso, rezar com o espírito e os lábios? E já que a oração é, antes de tudo, uma ação mental, como poderei, ao mesmo tempo, concentrar-me, com um único e só espírito, em duas tarefas tão diferentes? O monge: a solução de vosso problema não constitui dificuldade alguma, se consideramos que as pessoas que rezam continuamente dividem-se em 3 categorias. Em primeiro lugar, os principiantes. Em segundo lugar, os já iniciados. Em terceiro lugar, os muito habilitados. Os principiantes conseguem de tempos em tempos elevar o pensamento e o coração a Deus e repetir curtas orações com os lábios, mesmo durante um trabalho mental. Os que já fizeram progresso e atingiram certa estabilidade mental podem exercitar-se em meditar ou escrever
na presença ininterrupta de Deus. Eis uma imagem que vos esclarecerá. Suponhamos que um monarca severo e exigente vos ordene escrever um tratado a respeito de um assunto abstrato, em sua presença, diante de seu trono. Embora possais estar todo entregue a vosso trabalho, a presença do rei, que exerce poderio sobre vós e que tem a vossa vida entre as mãos, não vos deixará esquecer num só instante que pensais, refletis e escreveis, não na solidão, mas num local que exige de vós uma atenção e um respeito particulares. Essa consciência da proximidade do rei exprime muito claramente ser possível aplicar-se à oração interior permanentemente, até mesmo durante um trabalho intelectual. É verdade. Quanto àqueles que um antigo hábito ou a graça de Deus fez progredirem da oração mental à do coração, esses não interrompem sua oração contínua durante os exercícios intelectuais mais frequentes, nem mesmo durante o sono. Conforme nos disse o sábio, eu durmo, mas meu coração vela. Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Aqueles que alcançaram essa espontaneidade do coração adquirem tal aptidão para invocar o nome divino que a própria oração vela e o espírito é inteiramente levado num fluxo de oração incessante, não importa em que condição ele reze e por abstratas e intelectuais que sejam suas ocupações naquele momento. O Padre. Permiti-me, Pai, dizer o que penso. Dai-me a palavra por poucos minutos, hein? Estava admiravelmente indicado no texto que lestes que o único meio de alcançar a salvação e a perfeição é a frequência da oração, seja qual for. Não consigo, porém, compreender devidamente o que significa. E eis minha opinião. Que utilidade haverá para mim invocar o nome de Deus continuamente, apenas com os lábios, mas distraído e sem compreender o que estou falando? Não passa de uma inútil repetição. A língua prolonga sua tagarelice. É a atividade do espírito, assim importunado em sua reflexão, ver-se-á desequilibrada. Deus não pede palavras, mas um espírito atento e um coração puro. Não seria preferível oferecer uma oração, mesmo curta, pouco frequente, mas pronunciada com atenção, com zelo e ardor, com a compreensão merecida? Da maneira como foi exposta, se bem que a repetimos noite e dia, se não houver pureza de intenção, deixa de ser um ato de piedade e nada aproveita para a salvação. Só nos apoiamos num palavreado exterior, que nos parecerá fatigante e sem interesse, a ponto de a confiança na oração perder seu ardor. E acabamos por rejeitar esse processo estéril. Aliás, a inutilidade da oração só de lábios resulta do que nos é dito na Sagrada Escritura. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus capítulo 5, versículo 8. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ainda prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência a dizer 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Tudo isso mostra a esterilidade da oração, exterior e desatenta, dos lábios. O monge. Haveria alguma verdade em vosso ponto de vista se a recomendação de rezar com os lábios não fosse acrescentada a necessidade de fazê-lo continuamente? E se a invocação do nome de Jesus Cristo não possuísse um poder exclusivo e não obtivesse por si mesma a atenção e o zelo como fruto de seu exercício contínuo?
Mas já que a questão em causa é agora a frequência, a duração e a característica ininterrupta da oração, se bem que no início ela possa ser praticada com distrações ou aridez, as conclusões que me apresentais destroem-se por si mesmas. Examinemos o problema por um pouco mais de perto. Um autor espiritual, após ter demonstrado o grande valor e o proveito que resulta da oração frequente, expressa numa fórmula invariável, conclui: muitas pessoas, tidas como esclarecidas, consideram essa oferenda frequente de uma única e mesma oração como inútil ou mesmo fútil. Têm-na como uma rotina e ocupação aloucada de ignorantes. Desconhecem o segredo que é revelado por essa prática, aparentemente maquinal. Ignoram que o movimento frequente dos lábios torna-se imperceptivelmente um apelo sincero do coração. Infiltra-se na vida interior, transforma-se em uma alegria. Vem a ser, por assim dizer, natural à alma, trazendo-lhe a luz e o alimento, levando-a à união com Deus. Tais sensores fazem-me pensar na lógica das crianças, às quais se ensina o alfabeto e a leitura. Sentindo-se cansadas, exclamam: não seria 1000 vezes melhor passear ou brincar, em vez de passar o dia todo a repetir esse ABC, ou a rabiscar num papel o que nos ensinam? A utilidade de saber ler e as luzes que daí derivam e que só podiam ser fruto desse esforço de aprender as letras de cor, é-lhes um segredo velado. Assim também a invocação simples e frequente do nome divino é um segredo encoberto para essas pessoas que não se convencem de seus resultados e do seu muito grande valor. Avaliando o ato de fé segundo a força de sua própria razão míope e inexperiente, esquecem-se que o homem é feito de um corpo e de uma alma. Por que motivo, por exemplo, se desejais purificar vossa alma, começais por vos preocupar com o corpo, fazendo jejum, mortificações, privando-vos de alimentos estimulantes? É sem dúvida para que ele não possa ser um obstáculo, ou melhor, para melhor dizer, a fim de que se torne um meio de favorecer a pureza da alma e o discernimento do espírito, para que a sensação constante da fome corporal faça-vos lembrar da vossa resolução de buscar a perfeição interior e as coisas que agradam a Deus e que tão facilmente esquecemos. E ficamos sabendo por experiência que através do ato exterior do jejum corporal realizamos o aprimoramento interior do espírito, a paz do coração. Encontramos um instrumento para domar as paixões e um aguilhão do esforço espiritual. Assim, em meio às coisas exteriores e materiais, se recebe ajuda e proveito interior e espiritual. Deveis compreender que assim acontece com a oração frequente dos lábios. Por fim, atrai a oração interior do coração e favorece a união do espírito com Deus. É inútil imaginar que os lábios, cansados dessa repetição e dessa árida falta de compreensão, seja obrigado a abandonar inteiramente, como inútil, esse esforço exterior da oração. Não, a experiência prova-nos aqui exatamente o contrário. Aqueles que praticaram a oração contínua contam como isso se processa. A pessoa que decide invocar incessantemente o nome de Jesus, ou o que vem a ser o mesmo, a dizer a oração de Jesus continuamente, sente a princípio, como é natural, alguma dificuldade e deve lutar contra a preguiça. Quanto mais se exercita, mais se familiariza com sua tarefa. Imperceptivelmente, a ponto de, por fim, os lábios e a língua adquirirem tal capacidade de se mover que, mesmo sem nenhum esforço de sua parte, fazem-no irresistivelmente e pronunciam a oração sem ruído. Ao mesmo tempo, o mecanismo dos músculos da garganta é de tal forma estimulado que, ao rezar, começa a sentir que a oração
é uma de suas propriedades constantes e essenciais. Ele mesmo percebe, quando é interrompido, que algo parece faltar-lhe. Acontece então que, por sua vez, o espírito começa a ouvir, a atentar para essa ação involuntária dos lábios e, através dela, tem a atenção despertada, o que conduz a uma fonte de delícias para o coração e a oração verdadeira. Podeis ver, assim, o verdadeiro e benéfico efeito da oração vocal frequente e contínua, exatamente o oposto do que imaginam as pessoas que não a experimentaram nem a compreenderam. No que concerne às passagens da Sagrada Escritura que evocastes para argumentar vossas objeções, vão se esclarecer se analisarmos atentamente. A adoração hipócrita a Deus com os lábios, a ostentação ou falta de sinceridade daquele que exclama Senhor, Senhor, Jesus Cristo denunciava, porque a fé dos fariseus orgulhosos era da boca para fora. Sua consciência não a justificava de modo algum, e eles não a professavam em seu coração. Essas palavras eram dirigidas aos fariseus e se relacionavam com o fato de pronunciar uma oração a propósito da qual Cristo deu instruções diretas, explícitas e precisas. Os homens deveriam rezar sempre, sem nunca esmorecer. Assim como quando o apóstolo Paulo diz que prefere 5 palavras pronunciadas com compreensão a uma multidão de palavras irrefletidas ou num idioma desconhecido, ele se refere ao ensinamento em geral e não à oração em particular, assunto sobre o qual ele diz categoricamente: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E o preceito fundamental também é dele: orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vedes agora como a oração frequente é fecunda, apesar de toda a sua simplicidade? E que consideração refletida exige a exata compreensão da Escritura? O peregrino. Como tudo o que dissestes é verdade, meu Pai. Com frequência vi pessoas que, com a maior simplicidade, sem luzes de qualquer espécie de educação, não sabendo sequer o que seja a atenção, oferecem a oração de Jesus com os lábios e sem interrupção. Vi-as alcançar aquele ponto em que seus lábios e língua não podiam interromper a oração. Ela lhes proporcionava alegria e luz, e transformava-as de pessoas descuidadas e fracas em ascetas respeitáveis e modelos de virtude. O monge. A oração leva o homem a um nascimento novo, por assim dizer. Seu poder é tão grande que nada, nem um grau de sofrimento, pode resistir-lhe. Se desejardes, irmãos, eu vos lerei, à guisa de despedida, uma anotação curta, mas interessante, que trago comigo. Todos nós a ouviremos com o maior prazer. Sobre o poder da oração. A oração tem tanta força e poder que podemos dizer: reza e faze o que quiseres, pois a oração te conduzirá ao ato correto e justo. Para agradar a Deus, basta o amor. Ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres, diz Santo Agostinho. Porque aquele que ama realmente nada pode querer fazer que desagrade ao amado. Já que a oração é a efusão e a atividade do amor, por analogia podemos dizer: a oração contínua é suficiente para a salvação. Reza e faze o que quiseres.
e atingirás o fito da oração. Ela te iluminará. Para melhor compreender essa questão, vejamos alguns exemplos. Primeiro, reza e pensa o que quiseres. Teus pensamentos serão purificados pela oração. A oração te concederá o discernimento, suprimirá e afastará todos os pensamentos prejudiciais. É o que afirma São Gregório, o Sinaíta. Se desejas afastar os maus pensamentos e purificar o espírito, eis seu conselho: expulsa-os pela oração. Nada pode dominar melhor os pensamentos inúteis do que a oração. São João Damasceno também diz a esse respeito: vence pelo nome de Jesus os inimigos que se apossam de teu espírito. Não encontrarás melhor arma do que esta. Segundo, reza e faze o que quiseres. Teus atos agradarão a Deus e serão úteis e salutares. A oração frequente, por qualquer motivo que seja, nunca deixa de dar seu fruto, porque nela existe o poder da graça. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, versículo 2, capítulo 21. Por exemplo, uma pessoa que reza sem alcançar o que queria e sem fervor, obteve por essa oração o discernimento e um desejo de arrependimento. Uma jovem que gostava de levar uma vida de diversões rezou, e essa oração mostrou-lhe o caminho da vida virginal e da obediência aos ensinamentos de Cristo. Terceiro, reza e não te deis ao trabalho de vencer tuas paixões por teus próprios meios. A oração os destruirá em ti. Reza e não te des ao trabalho de vencer tuas paixões por teus próprios meios. A oração os destruirá em ti, porque aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz a Sagrada Escritura. E São João de Cárpatos ensina que, se não possuís o dom do domínio pessoal, não te deves afligir, mas saber que Deus te pede a perseverança na oração, e a oração te salvará. Um caso comprovante é o do Staretes, que, assim como nos conta na vida dos padres, quando caiu no pecado, não se entregou ao desânimo ou desespero, mas recorreu à oração e por ela readquiriu seu equilíbrio. Quarto, reza e nada temas. Não tenhas receio dos infortúnios, não temas os fracassos. A oração te protegerá e afastá-los-á. Lembra-te de São Pedro, que teve pouca fé e naufragou. De São Paulo, que orava na prisão. Do monge que a oração livrou dos assaltos da tentação. Da jovem salva dos maus intentos de um soldado por causa da oração. E de tantos outros casos semelhantes que ilustram a força, o poder e a universalidade da oração do nome de Jesus. Quinto, reza de uma forma ou de outra, mas reza sempre, e não te desvies dela por nada no mundo. Sê alegre e tranquilo. A oração tudo conseguirá e te instruirá. Lembra-te das palavras dos santos, João Crisóstomo e Marcos o asceta, sobre o poder da oração. O primeiro declara que a oração, embora oferecida por nós, que estamos carregados de pecados, purifica-nos imediatamente. Diz o segundo, rezar da maneira que for está em nosso poder, mas rezar com pureza é um dom da graça. Oferece, pois, a Deus o que está em teu poder oferecer.
Oferece, pois, a Deus o que está em teu poder oferecer. Apresenta-lhe, antes de tudo, somente o que está em teu poder. E Deus derramará sua força em tua fraqueza. A oração, talvez árida e distraída, mas contínua, criará um hábito, tornar-se-á uma segunda natureza e se transformará em oração pura, luminosa, em admirável oração ardente. E sexto, convém observar antes de concluir que, se o tempo de tua vigilância na oração se prolonga, não te restará muito tempo para praticar más ações, e nem mesmo para nelas pensar. Compreendes agora quão profundos pensamentos estão contidos nesta sábia afirmação? Ame e faze o que queres? Ora e faze o que queres? Que conforto e consolo para o pecador oprimido por suas fraquezas e que geme sob o fardo de suas paixões desenfreadas. A oração. Eis o que nos é dado como meio universal de salvação para fazer a alma crescer na perfeição. É tudo. Mas, quando se faz referência à oração, acrescenta-se uma condição. Orai sem cessar. É ordem do Verbo de Deus. Por conseguinte, a oração revela sua grande eficácia e todos os seus frutos quando é oferecida repetida e continuamente, pois a frequência da oração depende indubitavelmente de nossa vontade, enquanto a pureza, o zelo e a perfeição da oração são dons da graça. A frequência da oração depende indubitavelmente da nossa vontade, enquanto a pureza, o zelo e a perfeição da oração, esses sim, são dons da graça. Portanto, rezaremos tanto quanto possível, consagraremos nossa vida inteira à oração, rezemos tanto quanto possível, consagremos nossa vida inteira à oração, mesmo se tivermos de sujeitar-nos no início a distrações. A prática frequente da oração vai ensinar-nos a atenção. A quantidade levará certamente à qualidade. Se quiserdes aprender a fazer bem feito, seja o que for, é preciso fazê-lo sempre que possível, diz um experimentado autor espiritual. O professor. A oração é sem dúvida uma questão importante. E sua repetição fervorosa é a chave que abre o tesouro da graça. Quantas vezes, porém, me vejo em conflito comigo mesmo, entre o fervor e a preguiça. E como ficaria feliz se encontrasse a trilha da vitória, se conseguisse tomar uma determinação e me despertasse para a prática da oração contínua. O monge. Muitos autores espirituais oferecem diversos meios baseados num sólido raciocínio para estimular a aplicação na oração. Por exemplo, primeiro aconselham-nos a impregnar nosso espírito da necessidade, da excelência e da eficácia da oração para salvar a alma. Segundo, mandam-nos adquirir a plena certeza de que Deus, categoricamente, exige de nós a oração e de que em sua palavra encontramos esta ordem. Terceiro, lembra-nos ainda que, se somos preguiçosos e negligentes para orar, não podemos realizar progresso algum nos atos de piedade, nem na obtenção da paz e da salvação, e por conseguinte sofreremos inevitavelmente os tormentos não só na terra, como na vida por vir. Quarto, encorajam ainda a nossa resolução com o exemplo dos santos, que, sem exceção, obtiveram a santidade e a salvação através da vida da oração contínua.
Embora todos esses métodos tenham seu valor e resultem de um julgamento sadio, a alma que ama o prazer e se abandona à indiferença, mesmo tendo-os admitido e praticado, raramente compreende seu alcance pelo seguinte motivo: seus remédios são amargos pelo seu gosto arrefecido e muito fracos pela sua natureza profundamente alterada. Haverá um cristão que ignore a necessidade de rezar com frequência e com fervor? Que desconheça ser um dever ordenado por Deus? Que somos lesados pela preguiça na oração? Que todos os santos oraram com ardor e perseverança? Entretanto, é bem difícil esse conhecimento chegar a produzir frutos. Qualquer pessoa que se examine com cuidado sente que raramente segue esses conselhos e que, apesar de se lembrar dessas verdades, arrasta todo o tempo a mesma vida inútil e preguiçosa. Desse modo, em sua experiência e divina sabedoria, os santos padres, conhecendo a frequência da vontade e o excessivo amor do coração humano ao prazer, assumem disposições particulares e, para tanto, abrandam a aprovação e amenizam-na. Mostram que o meio eficaz e mais fácil de desfazer-se da preguiça e da indiferença pela oração, consiste na descoberta, com o auxílio de Deus, da doçura e da imensidão do amor divino, ao qual a oração permitirá corresponder. Aconselham-nos a examinar, sempre que possível, as condições de nossa alma e a ler atentamente os escritos dos santos padres a esse respeito. Dão a encorajante garantia de que esses deleitáveis sentimentos interiores podem ser pronta e facilmente alcançados através da oração e dizem o quanto são desejáveis. A íntima alegria, o entusiasmo inefável, a leveza do coração, a paz profunda e a própria essência da beatitude resultam da oração do coração. Mergulhando em reflexões deste gênero, a alma fraca e fria inflama-se e se fortalece. O zelo pela oração a estimula e ela é, de certo modo, tentada à prática da oração. Como diz Isaac o Sírio, a alegria é uma atração para a alma, alegria que nasce do desabrochar da esperança no coração. E a meditação sobre essa esperança é o bem-estar do coração. O mesmo autor diz ainda: essa atividade, do início ao fim, pressupõe, de certo modo, um método e uma esperança de sua realização, e isto solicita da alma um alicerce para a tarefa a cumprir, ao mesmo tempo que extrai grande consolo da antevisão de que se esforça por atingir. Do mesmo modo, Santo Esnick, após ter descrito o quanto a preguiça é um obstáculo à oração, e após condenar certos erros sobre a maneira de nela fazer renascer o ardor, assim se exprime para terminar: se não estivermos prontos a desejar o silêncio do coração por nenhum motivo, que ao menos seja pela delícia que a alma experimenta e pela alegria que lhe proporciona. Vemos, pois, que este padre da Igreja apresenta tal sentimento de alegria como estímulo à oração constante. E Macário, o Grande, ensina da mesma maneira que nossos esforços espirituais, a oração, devem ser praticados com o intuito de extrair dela o seu fruto, isto é, a felicidade do coração. Podemos encontrar claros exemplos desse método em inúmeras passagens da Filocalia, que descreve com minúcias o deleite da oração. Quem estiver lutando contra a preguiça ou a aridez deve lê-los tão frequentemente quanto possível, considerando-se, porém, indigno dessa alegria e achando-se sempre negligente na oração. O sacerdote. Será que semelhante meditação não poderá levar uma pessoa inexperiente ao inebriamento espiritual?
conforme nome dado pelos teólogos a essa tendência de certas almas, ávidas de consolações excessivas e sensíveis, sem aceitar cumprir as obrigações da fé, como uma obrigação despojada, sem pensar em recompensas? O professor. Parece-me que os teólogos, nesses casos, previnem contra o excesso ou a ânsia de prazer espiritual, mas não reprovam, de modo algum, a alegria e o consolo da virtude. Se o desejo da recompensa não é a perfeição, Deus, entretanto, não proibiu ao homem pensar na alegria e no consolo. E ele próprio utiliza a ideia de recompensa para incitar os homens a cumprirem os mandamentos e alcançar a perfeição. Honra teu pai e tua mãe, é o mandamento, e a recompensa logo segue, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e depois segue-me. Eis o que a perfeição exige, e imediatamente vem a recompensa como estímulo para atingir a perfeição, e encontrarás um tesouro no céu. Bem-aventurados sereis vós quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Está aí exposta a exigência da realização espiritual. Supõe uma força de alma pouco comum e uma paciência inabalável. Por esse motivo, a recompensa e a consolação são grandes, próprias a suscitar e manter essa força da alma, porque será grande a vossa recompensa no céu. Creio, portanto, que certo desejo de plenitude na oração é necessário e constitui provavelmente o meio de conseguir ao mesmo tempo o esforço e o resultado. O que dissemos confirma, pois, os ensinamentos práticos que acabamos de ouvir. O monge. Um verdadeiro teólogo, refiro-me a São Macário do Egito, escreve de maneira muito clara a esse respeito. Quando plantais uma vinha, nela empregais todo o vosso empenho e trabalho com o fito de obter uma bela vindima. Se assim não fizerdes, todo o vosso trabalho será inútil. O mesmo acontece com a oração. Se não procurardes o fruto espiritual, quer dizer, o amor, a paz, a alegria e tudo mais, vosso trabalho terá sido em vão. Por esse motivo, deveríamos cumprir nossos deveres espirituais, que é a oração, com o intuito e a esperança de colher seus frutos, isto é, o consolo e a alegria. Vede como São Macário respondeu com toda a clareza à vossa pergunta sobre a necessidade da alegria na oração. Suas palavras fazem-me lembrar o que li, não faz muito tempo, nos escritos de um autor espiritual. Dizia mais ou menos assim: o fato de a oração ser natural no homem é a causa principal de sua inclinação para ela. O fato de a oração ser natural no homem é a causa principal de sua inclinação para ela. A análise dessa característica natural pode também, a meu ver, servir de poderoso meio para estimular o esforço na oração, meio que o professor aqui presente procura com tanto empenho. Permitam-me resumir alguns pontos que mais me chamaram a atenção nesse caderno. Diz o autor, por exemplo, que a razão e a natureza levam o homem ao conhecimento de Deus. A primeira confirma o axioma de que não pode haver ação sem causa, e escalando as causas sensíveis, da inferior à mais alta, chega à causa primeira, Deus. A segunda manifesta a cada instante as maravilhas de uma sabedoria, de uma harmonia, de uma ordem, e torna-se assim o ponto de apoio dos degraus que conduzem as coisas finitas ao infinito. Assim sendo, o homem chega naturalmente ao conhecimento de Deus.
Por esse motivo, nunca há e nunca houve povo ou tribo bárbara desprovidos de um mínimo de conhecimento de Deus. Por causa desse conhecimento, o mais selvagem insulano, sem nenhum estímulo exterior, volta, por assim dizer, espontaneamente sua atenção para os céus, cai de joelhos, suspira por algo que não compreende e tem o vivo sentimento de que uma força o atrai para o alto e o impele para o infinito. É o fundamento de todas as religiões naturais. A esse respeito, convém observar que, universalmente, a essência ou a alma de qualquer religião consiste na oração secreta que se manifesta por uma determinada forma de atividade do espírito e, sem dúvida, como uma oblação. Embora mais ou menos deformada pela opacidade em que ainda se encontra a inteligência dos povos pagãos. Quanto mais surpreendente é esse fato aos olhos da razão, mais nos importa descobrir a causa oculta dessa atitude maravilhosa que se exprime por uma tendência natural à oração. A resposta psicológica não é difícil de encontrar. A raiz e a força de todas as paixões e atos humanos é o amor inato do ser. A raiz e a força de todas as paixões e atos humanos é o amor inato do ser. O instinto de conservação profundamente enraizado e universal confirma-o. Todo desejo humano, todo empreendimento, toda ação tem como fito a satisfação do amor de ser, a busca da plenitude pelo homem. A satisfação dessa necessidade acompanha o homem natural ao longo de toda a sua vida. Mas o espírito humano não se contenta com o que satisfaz os sentidos, e o amor inato de ser nunca se detém. O desejo se desenvolve sempre mais. O esforço para alcançar a plenitude aumenta, cumula a imaginação e impulsiona o sentimento para outro fim. O fluxo desse sentimento e desse desejo interior, à medida que se desenvolve, é o estímulo natural da oração e é a própria exigência do amor de ser quando se amplifica ao infinito. Quanto menos o homem natural consegue alcançar a felicidade, mais a persegue. Seu desejo mais aumenta e mais encontra na oração uma resposta para esse desejo. Recorre para pedir o que deseja à causa desconhecida de tudo quanto existe. Assim sendo, esse amor inato de ser, elemento principal da vida, é, mesmo no homem natural, o propulsor da oração. Assim sendo, esse amor inato de ser, elemento principal da vida, é, mesmo no homem natural, o propulsor da oração. O Criador, infinito conhecedor de todas as coisas, dotou a natureza do homem de uma aptidão ao amor de ser, precisamente como uma solicitação, para usar a expressão dos padres da Igreja, que erguerá o ser humano decaído até o contato das coisas celestes. Ah, se o homem não tivesse deturpado essa aptidão, se tão somente a tivesse conservado em sua excelência, com sua natureza espiritual, segundo sua vocação, disporia de um meio eficaz para ser conduzido no caminho da perfeição espiritual. Infelizmente, muitas vezes ele transforma essa nobre tendência em paixão egoísta, quando dela faz o instrumento de sua natureza animal. O Starets. Agradeço-vos do fundo do coração, meus caros visitantes. Vossa conversa salutar foi para mim um grande consolo e deu-me, na minha inexperiência,
conhecimentos proveitosos. Que Deus vos conceda a sua graça em recompensa de vosso amor.